Olha, a gente vai agora para Brasília conversar com a Raniele Veloso, que vai trazer para a gente a decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar réu o deputado federal André Janones por injúria contra o presidente, aliás, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, Rani. Poliana, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu tornar réu o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, por injúrias ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A queixa-crime apresentou postagens do deputado federal nas quais ele chamava Bolsonaro de ladrãozinho de joias, bandido fujão, miliciano e assassino. Isso em relação ainda às vítimas da pandemia da Covid-19. A ministra relatora do caso, Carmen Lúcia, disse que o caso nada tem a ver com sua atuação parlamentar e, portanto, votou a favor de abrir essa ação contra o deputado federal. Mais 5 ministros acompanharam Carmen Lúcia. Flávio Dino, que foi indicado por Lula, vale lembrar que Janones ajudou bastante Lula nas redes sociais nas eleições de 2022 e continua fazendo isso. Também Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Nunes Marques e Gilmar Mendes. 3 ministros votaram contra até o momento. Eu chamo a atenção para André Mendonça, indicado por Bolsonaro, votou contra tornar Janones réu em uma ação de ofensas ao ex-presidente da República. Além de André Mendonça, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Ainda não se pronunciaram Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. A gente vai ficar aguardando porque eles têm até às 23h59 de hoje no plenário virtual, que é a plataforma que esse recurso está sendo ali julgado, analisado pelos ministros do STF. Janones, nas suas redes sociais, olha só, a gente tem aí a imagem, ele disse que vai chamar o próprio Bolsonaro para sua defesa. Ele resgatou um vídeo do ex-presidente de 2022, na qual o Bolsonaro diz que deputados e senadores são inimputáveis por causa da sua imunidade parlamentar, portanto não poderiam ser punidos por suas falas. É isso, aquela briga que a gente vem acompanhando aí. Na semana passada deu briga, a gente mostrou aqui no Conselho de Ética, né, entre Janones e Nicolas Ferreira. Agora, uma outra briga que a gente sabe que pano de fundo por trás de tudo isso mesmo é a briga política, é a polarização. Coisa, inclusive, que o ministro Flávio Dino, em seu voto ali, justificou. Disse que esse tipo de comportamento está sendo comum e prejudica o pluralismo político e os direitos fundamentais. É isso, eu fico por aqui, boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Ótimo fim de semana, Rani. Você fica ligado lá na coluna da Raniele Veloso, direto de Brasília, no portal meionews.com, sempre trazendo atualizações do mundo político lá direto da capital federal. Agora, Marta, Janones se equiparou nas redes e ele costuma fazer isso no mesmo nível de ofensas que bolsonaristas e nomes da extrema-direita utilizam para, digamos, debater. Mas não funciona assim não, né? Não é terra sem lei, não dá simplesmente para usar o método Janones do vomitaço, porque acaba nisso que a gente está vendo, em condenação, né? Pois é, Apoliana, e a gente critica tanto, né, essa galera aí da direita, da extrema-direita, que utiliza esse comportamento, digamos assim, nas redes sociais, eles que fazem e falam tanta besteira, inventam tantas mentiras, usam essas plataformas como ferramenta ali para espalhar notícias falsas, para serem irresponsáveis. A gente fala tanto disso, a gente critica tanto, e aí vem o Janones e quer fazer exatamente a mesma coisa. Quer não, faz exatamente a mesma coisa, só que eu acho que ele ainda faz de uma forma Nutella, não é raiz, igual os bolsonaristas à extrema-direita. Ele ainda tem que trabalhar um pouquinho mais se ele quiser chegar lá no nível. Só que a intenção dele é essa, é se igualar à baixaria que acontece do outro lado. Então, eu acho que isso, de fato, não deve acontecer. Eu acho que isso é realmente condenável. Ele tem que se retratar pelas falas dele, porque internet não deve ser terra sem lei. A pessoa tem que ter responsabilidade pelo que ela fala lá. E é isso que a gente debate todos os dias quando a gente fala de regulamentação das plataformas, das redes sociais. É exatamente isso. Ele nunca poderia falar uma coisa dessa, xingamentos como esses, acusações como essas, a quem quer que fosse,
em uma televisão, por exemplo, em uma entrevista, num jornal, por exemplo. Ele jamais poderia falar isso. Ele seria processado da mesma forma. O veículo também sofreria com as consequências. Então, na rede social dele, ele também tem que se polir. Ele também tem que ter cuidado com o que ele fala, porque tudo tem suas consequências. E não é porque foi contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem sim seus erros, não é porque foi contra ele que ele não tem que ser punido. Ele tem que ser punido sim e tem que ter mais responsabilidade sobre as coisas que ele fala. É isso. Não dá para